Estás farto de estar fechado em casa? Queres algo que possas fazer com a tua família e ainda conseguires poupar e arranjares uma terapia para aliviar todo o stress? Então vem daí que eu mais para a frente no vídeo vou-te explicar tudo isso. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Kátia Carvalho. Hoje vou-te dar uma pequena dica que tu podes fazer em tua casa para aliviares o stress de estares confinado, porque já estamos confinados há muitos dias, pelo menos eu falo por mim, e há algo que tu podes fazer com a tua família ou mesmo sozinho ou sozinha para aliviares o teu stress e conseguires poupar. Sim, podes poupar dinheiro, podes dar à tua família uma das melhores coisas que existe no mundo. Mas isso é mais para a frente. Vou responder a algumas perguntas que a Margarida me fez lá num grupo no Facebook. Mas antes de mais, peço que dês aquele like, subscreve o canal e ativa a campainha para receberes todas as notificações de vídeos futuros que eu vou colocar aqui no canal. Então, bora lá para o vídeo. A primeira pergunta que a Margarida me fez foi: por onde começar? Então, eu sugiro que comecem por uma pesquisa. Pesquisar sobre plantas que possam ter na vossa horta. Ou mesmo fazer uma pequena seleção do que é que vocês consomem em casa. Se é mais alface, se é mais cenoura, tomate, ou se é de tudo um pouco. Faz uma seleção do que é que tu realmente gostavas de ter. Por exemplo, eu comecei por salada, que é aquilo que eu mais utilizo na minha cozinha, é saladas. Então comecei por plantar alfaces e todas as folhas que nós podemos escolher, como rúcula, como a folha da beterraba, etc, etc. Fiz uma pesquisa sobre essas plantas em específico, para saber tudo sobre elas, porque uma horta é fácil de ter se tiveres o conhecimento necessário para tal. Depois, claro, vais ter que pesquisar em específico sobre aquela planta. Por exemplo, a alface, as horas de sol que ela precisa, os nutrientes que ela precisa, que tipo de substrato é que ela gosta. Porquê? Porque há plantas que gostam de muito sol, 8 a 10 horas de sol, e há outras que só gostam de 4 a 3 horas, depende. No mínimo eu aconselho sempre 4 horas, ok? Não menos do que isso. A segunda pergunta que a Margarida me fez foi como preparar o terraço. Pois bem, o que é que tu precisas? Precisas de sol e precisas de proteger as tuas plantas. Então vais escolher no terraço um canto onde não seja muito ventoso, onde consigas colocar as tuas plantas a desenvolver sem que elas se atrapalhem muito com o vento. O porquê? Porque o vento pode partir os seus calos quando elas são muito jovenzinhas, quando elas estão ali naquela fase de desenvolvimento. E claro, escolheres uma zona onde no mínimo tenhas 4 horas de sol, porque as plantas precisam para desenvolver. Mesmo aquelas plantas que necessitam de 8 horas, elas com 4 horas de sol, elas também vão desenvolver. Claro que se calhar não vais obter frutos muito grandes ou muita quantidade de frutos por planta, mas alguma coisa vai dar. A terceira pergunta da Margarida foi o que plantar ou quando plantar o quê? O que é que isto quer dizer? Que a altura do ano, as alturas do ano são específicas para cada tipo de plantação. Há duas alturas cruciais, que é as alturas que eu mais faço sementeiras para depois ter as mudas de verão ou de inverno, porque existem esses dois tipos de mudas, verão e inverno. E qual é a estação do ano? Primavera e outono. Na primavera vais preparar as mudas de verão e no outono vais preparar as mudas de inverno. Mas só tu é que podes fazer essa seleção. Tens que ver aquilo que queres colher de verão, certo? Ou mesmo no início do outono, o que é que tu queres colher, para depois poderes fazer essa seleção e conseguires fazer a sementeira ideal que tu vais colher então nessa altura desejada. A quarta pergunta é como cuidar.
Pois bem, isso é uma pergunta muito elaborada, digamos. Temos muitas coisas para fazer para cuidar de uma única plantinha, como observar. É essencial tu observares a tua muda constantemente. Como na horta biológica não usamos químico de prevenção, o que é que nós fazemos para prevenir pragas ou doenças? É mesmo olhar, observar a muda. Se aparecer manchas, se aparecer bichos, se aparecer seja o que for, faz uma pesquisa, vê e tenta identificar que tipo de organismo está a afetar a tua planta, seja fungo ou seja vivo, não é? Um ser vivo, como pulgões ou cochinitas ou seja o que for. Faz uma pesquisa e tenta achar o que é que está a danificar a tua planta para cuidares dela da melhor maneira, de forma biológica. Aqui também mais para a frente no canal vou-te dar a conhecer formas de identificar esses mesmos problemas e de os tratar, como é óbvio. Também na remoção de folhas mortas é essencial e não só proteger o solo ao pé dessa planta. A proteção do solo é fundamental porque vais ajudar a tua planta a que o substrato não fique nem muito quente e nem muito frio e protejas das geadas durante a noite. Também há outras formas de tu cuidares das tuas plantas, que se chama a boa vizinhança. O que é a boa vizinhança? É tu conseguires juntar vários tipos de plantas onde elas se vão interajudar. Como por exemplo, todas as ervas aromáticas libertam odores próprios, como a hortelã, como o cebolinho, dentre de outras. Elas vão-te afastar várias pragas de todas as outras plantas que não libertam qualquer tipo de cheiro. Portanto, uma dica que eu te dou fundamental para tu conseguires prevenir algumas pragas é mesmo juntares esse tipo de plantas, como alfaces, por exemplo, e hortelã. Agora, tenha atenção que a hortelã muitas vezes pode ser considerada uma planta invasora. Ela cresce e espalha-se por onde houver terra, ela vai. Portanto, tenha atenção a separar cada planta no seu galho, ok? Faz uma pesquisa, identifica esse tipo de plantas, identifica como é que se pode ter uma boa vizinhança. Por exemplo, imagina que tu queres ter couves e estamos na altura da plantação da couve ou da sementeira da couve. Então o que é que tu podes fazer? Vai pesquisar boa vizinhança para a couve. O que é que pode ajudar a couve a prevenir as suas pragas? Há outra coisa que tu podes ter também na tua horta, que é flores. As flores atraem as abelhinhas que te vão ajudar na tua horta. E também atraem as joaninhas que vão comer certos anfíbios. Portanto, faz uma pesquisa, procura, informa-te. A melhor maneira de tu conseguires ter uma horta sempre saudável e que consigas realmente colher os frutos, faz uma pesquisa porque é informação que te vai valer muito. E por última, que foi a quinta pergunta da Margarida, é como colher ou quando colher? Pois é, por exemplo, há as plantas de folha, que podemos colher somente a folha, não há necessidade de colhermos a planta toda. Então, como por exemplo a alface, a rúcula, a beterraba, são plantas em que nós só podemos colher as folhinhas para a nossa alface. Então nós chegamos lá, quando ela já tem algumas folhas já grandinhas, colhemos de fora para dentro, para proteger as pequeninas, para que as pequenas consigam crescer. Depois tens outros vegetais que tu podes colher no tempo certo, como a cenoura, a beterraba, o rabanete. São plantas que tu não vês o que é que está debaixo da terra, porque o que tu queres está debaixo da terra a desenvolver. Então para isso é preciso haver um calendário da horta, que é o que eu faço. Eu tenho uma aplicação no telefone e vou deixar o nome da aplicação aqui em baixo, que é mais fácil para tu depois fazeres uma pesquisa, onde imagina, eu faço a sementeira hoje, porque esse tipo de plantas tem que ser diretamente na terra, tanto a cenoura como o rabanete, têm que ser diretamente na terra. Eu faço a sementeira, vou lá à minha app, meto lá a data e ela vai me dar exatamente o tempo que aquela planta precisa para criar então o seu fruto que eu vou colher, ok?
Portanto, a cenoura tem um tempo, o rabanete tem outro tempo e a beterraba tem outro tempo. Apesar de que a beterraba eu posso transplantá-la, que não vai interferir no seu desenvolvimento. Portanto, resumindo, tudo aquilo que tu precisas de fazer é pesquisar. Existem livros, existem apps, que eu vou deixar aqui em baixo, existe o nosso amigo Google, não é? Que tem toda a informação que nós podemos obter, e também existe aqui vários canais no YouTube, não só o meu, mas uma série deles, onde tu podes obter toda essa informação que tu precisas. Quanto mais informado estiveres, melhor será a tua horta. E agora a dica tão esperada. O que é que se pode fazer durante a quarentena para aliviar o stress e para conseguires ter uma ocupação para a tua família? É uma horta! Cria uma horta, começa agora, é a altura indicada, porque tens muito tempo, não tens às vezes o que fazer, gostavas de tirar o teu filho de frente de um computador ou de uma televisão, estás farta, puxas os cabelos, já não sabes o que é que has de fazer mais, então começa pela uma horta. Cátia, eu não tenho jardim, eu não tenho varanda. Não importa, tens uma janela de certeza absoluta, porque tu não vives num bunker, certo? Então, escolhe uma janela da tua casa onde tenha pelo menos 4 horas de sol direto e começa a criar, nem que seja as ervas aromáticas na tua cozinha, nem que seja uma alface ou uma planta de tomate cherry, que são pequenas, que não precisam de ter muito espaço na sua raiz. Podes ter em vasos pequeninos. Portanto, pesquisa, procura e informa-te. Uma pessoa informada é uma pessoa que consegue criar tudo aquilo que quer. Assim como na horta, portanto, faz isso em tua casa, liberta o stress. Eu todos os dias vou meia hora para o meu jardim, aqui onde estou, cá fora, onde eu consigo libertar a cabeça. Eu estou há um ano enfiada em casa, não só por causa das quarentenas, mas também porque fui mãe, tenho uma bebé de 9 meses, e achei por bem estar em casa com ela em vez de colocar nos infantários, assim poupo, de certa forma, dinheiro. E a minha forma que eu tive para ajudar a minha família foi mesmo continuar com a horta e foi mesmo dar-lhes os melhores alimentos possíveis. E aqui na horta, no jardim, nós conseguimos isso. Portanto, não precisas de ter muito espaço, só precisas de ter uma janela com luz solar, portanto, no mínimo 4 horas, ok? Depois tens que fazer uma pesquisa para saberes o que é que cada planta gosta mais ou não. Este é o primeiro vídeo desta lista, que é Cátia Responde. Envia-me as tuas perguntas, seja pelo grupo do Facebook, que eu tenho um grupo que é a Horta em Vasos em Portugal, ou seja pelo Instagram, ou mesmo aqui, comenta, deixa o teu comentário sobre perguntas, de dúvidas, ou aquilo que te deixa mais assim com o pé atrás em começar uma horta, seja o que for, comenta aqui em baixo, ou então nas minhas redes sociais, como eu já referi, e eu vou então depois, mais tarde, fazer outro vídeo de A Cátia Responde. Por isso já sabes, deixa o teu like, subscreve aqui o canal e ativa a campainha para não perderes pitada do que se vai aqui passar, pois os próximos vídeos vão ser muito importantes para tu que estás a iniciar. Nos próximos vídeos vou aprofundar então vários temas, como o transplante de mudas, como eu já ensinei a fazer mudas biológicas. Vou deixar aqui o link aqui em cima desse vídeo de como podes criar as tuas mudas biológicas. Então nos próximos vídeos vou utilizar essas mudas para transplantar, vou-te ensinar como é que podes trabalhar o vaso para que a tua muda cresça saudável. Vou-te ensinar quais são as plantas que se podem unir numa boa vizinhança ou não, quais são as inimigas que tu não podes juntar. Vou-te ensinar várias coisas, como o que plantar na primavera, o que plantar no outono. Eu não gosto de selecionar mês por mês. Eu não gosto de dizer, vamos plantar em abril, vamos plantar em junho, vamos plantar seja em que mês for. Porquê? Porque eu vivo no sul do país, eu vivo no Algarve. O clima do Algarve é completamente diferente do clima do norte, ok? Então, eu não te posso dizer o que é que eu planto em março, porque se calhar tu que estás a viver no Porto não vai coincidir na época do ano, ok? Então, eu vou exemplificar, vou dividir
nas duas alturas do ano onde nós criamos sementeiras, o que é semear na primavera e o que é semear no outono. É muito mais fácil para ti conseguires decidir o que é que vais fazer em qual das estações. E assim chegamos ao fim deste vídeo. Muito obrigada por teres assistido até aqui e um beijinho muito grande. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!